Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, trazendo para vocês aqui mais uma vez no nosso canal Hora Teológica. Como vocês estão, tudo bem? Abrindo aqui o ano de 2025, espero que estejam todos bem e que Deus abençoe a todos, né? Começando mais uma jornada de leitura teológica e de apresentações de novas obras aqui, com certeza uma obra inédita, muita gente não conhece. E antes da gente entrar nesse review, irmãos, que é uma obra assim, sensacional, principalmente com uma editora que todo mundo gosta, dá aquele like lá, curte nosso canal, ajude a gente a alavancar e a compartilhar nossos vídeos, seja nos seus grupos de teologia, no grupo da igreja, seja no grupo do Facebook, no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, ok? E não esqueça, gente, o nosso canal precisa ser alavancado para não parar. E como a gente faz isso? Compartilhando o máximo de pessoas que você puder, o máximo de grupos que você tiver, tá? Para pessoas serem alcançadas e as pessoas verem também, até que o próprio YouTube veja que o canal é realmente relevante, para a gente não parar o nosso trabalho trazendo algumas dicas e novidades, tá bom? Aciona o sininho das notificações, você vai apertar o sininho, vai abrir aquelas 3 abas, a primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo do nosso canal, ok? Lembrando, segue a gente lá no nosso Instagram, hora_teológica, ok? Então, irmãos, a obra de hoje é essa aqui, ó. Abrindo 2025 com a Academia Cristã. Os conflitos na igreja primitiva entre judaizantes e gentios em Gálatas 2. O autor, teólogo Valdecir Gonzaga, muita gente já conhece, tem muitas obras aí traduzidas, né? Traduzidas não, ele é brasileiro. Muitas obras publicadas, principalmente na Academia Cristã, você tem outras obras dele. Você tem pela Vozes, né? São muitas obras. Tem vários artigos também escritos por ele, tá? Quem ele é? Nasceu em Viradouro, São Paulo, em 1966. Após realizar seus estudos eclesiásticos no CEARP, Ribeirão Preto, foi ordenado sacerdote para a Diocese de Jaboticabal, São Paulo, 92. Aluno Pontífice Colégio Pio Brasileiro, completou seus estudos junto à Pontífice Universidade Gregoriana, obtendo seu doutorado em Teologia Bíblica em 2006. Atualmente trabalha na Arquidiocese do Rio de Janeiro, professor de Teologia Bíblica do Departamento de Teologia da PUC Rio, e do Instituto Superior de Ciências Religiosas do Rio de Janeiro. Sensacional, né, irmãos? Aqui, ó. Quantas páginas tem? Você tem aqui bibliografia, você tem 179 páginas, ó. Não é uma obra extensa, tá? Vamos lá para sumário. Pode dar um zoom se quiser acompanhar mais perto. Você tem aqui, ó, prefácio, introdução, capítulo 1, texto e contexto, autoria, território da Galácia, destinatários, fundação das comunidades, os opositores. Vamos dar uma olhadinha nesse tempo aqui, nesse tópico aqui. A polêmica, estrutura e conteúdo, crítica textual. Capítulo 2, exegese dos versículos de Gálatas 2, do 1 ao 21. Segunda subida de Paulo a Jerusalém. Paulo expõe o evangelho aos notáveis. Paulo defende a verdade do evangelho frente aos falsos irmãos. Paulo e sua missão vem reconhecido diante dos notáveis. O incidente de Antioquia. Paulo se opõe à perigosa manobra de Pedro. A justificação se dá pela fé e não pelas obras da lei. Tornar a observância da lei seria negar a Cristo. Aqui, ó. Capítulo 3. Reflexão teológico-pastoral. Atualidade da carta. A origem divina do Evangelho Paulino. O Evangelho, uma força libertadora. A problemática da lei e da fé. Por que então a lei? Pela lei morri para a lei. Pela lei morri para a lei. O homem é justificado pela fé em Jesus Cristo. Você tem conclusão, bibliografia, índice de autores citados, índice de citações bíblicas. Onde eu separei para a gente fazer uma leitura. A página 33. Quem tem essa obra, irmãos? Ó, os opositores. Aqui é até bom para uma introdução também, para quem gosta de estudar a teologia paulina, principalmente quem quer se aprofundar na nova perspectiva de Paulo. Outra questão justamente dentro aqui da questão do debate da lei, da fé, os judaizantes e tudo mais. Os opositores. Lendo a carta aos Gálatas, constatamos que a crise dessas igrejas foi de fato um fenômeno real, induzido e não autônomo. Quando Paulo em suas cartas quer se referir aos membros da comunidade, ele os distingue
cuidadosamente, dirigindo-se a eles com o pronome vós, quando vai tratar a igreja dos Gálatas, né? Quando quer falar dos agitadores anônimos, ele os indica usando o pronome eles, né? No caso outros, já está fazendo uma distinção já. Por outro lado, não obstante, Paulo distingue os agitadores dos membros das comunidades, não chega a identificá-los claramente. O que Paulo faz é chamá-los de falsos irmãos, mas em momento algum diz quem são ou de onde vieram. Se bem que isso não interessa muito, pois os Gálatas sabiam quem eram. A identificação concreta dos opositores, portanto, é uma tarefa difícil. A partir dos próprios dados espalhados pela carta, tentaremos chegar a uma definição sobre sua identidade. Segundo a carta, eles são perturbadores dos fiéis, você tem aqui as referências, elementos que instigam e sublevam, comportam-se como os tapeadores do povo que usam das artes enganadoras da magia, isso aqui pode até levar até o gnosticismo, né? Procuram forçar as Gálatas à circuncisão, subvertem o evangelho de Cristo pregado por Paulo e impedem que os fiéis da Galácia se convertam à verdadeira mensagem cristã. A fim de separar os Gálatas de Paulo, usam artimanhas e ataques à pessoa do apóstolo, tentando denegrir sua imagem. Até tratam de Paulo como mentiroso, né? Porque Paulo é circuncidado e pregando a não circuncisão. São mal intencionados, gloriam-se nas obras da carne. Aos olhos de Paulo são heréticos e por isso merecem a condenação, por anunciarem um outro evangelho, que não o de Cristo. São malditos, no caso anátema, né? Se alguém vos anunciar um outro evangelho diferente dos que recebeste, seja anátema. Está aqui o texto grego também. A partir desses dados da própria carta, os autores ao longo da história foram levantados uma série de hipóteses sobre a identidade desses falsos irmãos, opositores de Paulo. As opiniões são as mais diversificadas possíveis. Para nós aqui nos interessa o fato de que eles se opuseram a Paulo. Alguns dizem que são de Pedro, a maioria vai dizer que são judaizantes vindo da parte de Tiago, né? Mas se faz necessário, levando em conta as próprias informações e dados contidos na própria carta, juntamente a partir dos mesmos, eliminar algumas dessas hipóteses e optarmos por uma a fim de melhor nos aproximar daquilo que de fato deveriam ser os opositores de Paulo. Que os opositores de Paulo eram cristãos parece ser muito bem aceito entre os diversos autores, tanto do passado como pelos atuais. Agora resta-nos saber que tipo de cristãos, se provindos do judaísmo ou da gentilidade. Giuseppe Barbagli, né, também um grande teólogo também que trabalha com teologia paulina no Novo Testamento, afirma que com toda probabilidade devemos admitir que os sublevadores da Galácia eram judeus cristãos, empenhados numa espécie de restauração teológica e prática do judaísmo no interior da fé em Cristo. Ou ainda, como nos diz Sanders, é provável que fossem judeus cristãos da direita, mas o que nos interessa de fato é que eles eram verdadeiramente perturbadores das igrejas e mensageiros de um evangelho compatível com a necessidade da circuncisão e da lei mosaica. Vamos na página 138 agora, para a gente finalizar, falando por que então a lei. Olha isso aqui. Se há uma pergunta que Paulo realiza, tanto aqui em Gálatas como em Romanos, pode afirmar que ninguém é justificado pela lei, é sobre o objetivo da mesma. Por que então a lei? Ao efetuar esta pergunta, Paulo quer saber o que estava por trás da lei, qual a sua função, qual a sua finalidade, que finalidade havia por trás da doação da lei. Embora a pergunta, por que então a lei, seja clara, a resposta mesma se encontra um tanto quanto cercada por dificuldades. Ele tenta responder e diz que a lei foi dada por causa das transgressões e temporariamente ela entregou todas as coisas ao pecado. Ela nos guardou sob tutela. Ela era nosso pedagogo. Pode ser comparada ao autor do menor, que na época era um escravo que cuidava do filho, do seu senhor, até ganhar a liberdade com o atingir da idade adulta. Segundo Ed Sanders, o fato da resposta à pergunta sobre a finalidade da lei vir acompanhada de uma série de aspectos difíceis é algo plenamente compreensível pelo próprio fato de que Paulo era judeu. Pensava que tudo quanto acontecia estava de acordo com a providência divina. Portanto, a lei não podia estar em oposição à vontade de Deus, mas a lei não concede a salvação. E a maneira de Paulo se safar desse dilema foi, sem sombra de dúvida, ligar a lei com o pecado e atribuir-lhe um lugar negativo no plano divino da salvação. O que o autor está querendo dizer na visão de Paulo aqui é que justamente a lei ela não vem salvar, embora seja uma parte negativa vindo da parte de Deus. Qual é a função dela? Nem prioridade como obediência, mas pelo fato dela realmente demonstrar o pecado, né?
ela servir de pedagogo, mostrar realmente a direção pelo fato de alguém que está errando, saindo fora do caminho, né? Então, muito interessante essa obra aqui, quem quiser pesquisar, tá? Para quem gosta de Nova Perspectiva de Paulo, Teologia Paulina, mais um ponto aqui de introdução, uma belíssima obra aqui, tá ficando rara de encontrar, mas se eu puder, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, o link da descrição para como adquirir essa obra que realmente é muito importante, e Valdeci Gonzaga, que é um teólogo muito respeitado, tá bom, irmãos? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.